Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu quero trazer um tutorial para vocês, seguindo a nossa playlist de conceitos de séries temporais, de como você pode calcular o ciclo de ativos no Excel. Eu vi um post do Fábio Figueiredo, onde ele mostrava o gráfico do Ibov e uma curva seno que dava a interpretação de que o mercado poderia se mover ciclicamente. Pensei, bem, dá para fazer isso em Python? Claro que dá, mas a maioria das pessoas ainda não sabe programar, mas vocês devem aprender sem dúvida nenhuma. Porém, todo mundo tem o Excel em casa. Então, meu primeiro passo é, vamos fazer este cálculo aqui dentro do Excel. A primeira coisa que eu quero que você se lembre é disso daqui, da curva do seno. Que lá na escola é aquela frase que eu sempre trago para vocês. A gente não dá muita bola porque o pessoal fica falando de seno, do ângulo em graus, do ângulo em radianos, para a gente calcular o arcosseno, o arco tangente e todas aquelas coisas que são extremamente úteis. Mas qual que é de fato a aplicação? É para isso que eu existo, é para isso que o Outspoken Marketing existe. O que eu quero que você se lembre é que esta é a fórmula base que nós temos para o seno, no inglês é sin, certo? Onde esta componente A determina a amplitude desta oscilação, deste ciclo, certo? Este B, ele é o fator que altera justamente esta variação também da curva que nós temos aqui da frequência, ou seja, a frequência é, se eu tenho isso aqui, é alta frequência. Se eu tenho isso daqui, eu estou em baixa frequência. Esse Czinho, ele desloca a curva para a direita ou para a esquerda, que é a fase, e este D, ele desloca a curva para cima ou para baixo. Lembrando que o A ele vai fazer a ideia de você aumentar esta amplitude aqui. Este D, ele desloca para cima e para baixo, enquanto o C para um lado e para o outro, e o BX, eles alteram esta frequência aqui. Certo? Um exemplo prático que nós temos é justamente isso aqui, ó. Seno de X é a linha azul. Se eu fizer um seno de X menos 1, que lembrando que na nossa fórmula era o Czinho, certo? Então eu vou ter ela defasada aqui para a direita. X menos 2, eu tenho ela de novo um pouco mais para a direita também. Existem alguns outros conceitos, se daqui dentro eu vou ter justamente em graus ou em radianos, certo? Mas isso a gente deixa para um outro debate, porque eu quero focar com vocês no ciclo, neste cálculo. E o ciclo é justamente esse período da curva, quanto tempo nós temos a curva para completar exatamente um ciclo, ou seja, chegar de uma ponta ou outra de uma maneira inteira, completa, né? E o ciclo pode ser observado de diversas maneiras, tá bom? Então isso daqui é exatamente um ciclo, certo? Isso daqui é também um ciclo, porque ela completa um caminho inteiro antes dela continuar a se repetir. Então esse é aquilo que a gente tem no seno. Os princípios para o cosseno são a mesma coisa. A diferença é que o seno e cosseno são defasados em 90 graus, certo? Então ele teria uma curva defasada desta forma em 90 graus. Uma outra parte que eu quero que você preste atenção é o conceito de série de Fourier. Isso daqui a gente não viu na escola. Mas quem fez faculdade já deve ter ouvido falar disso daqui com certeza, se for da área de exatas. A série de Fourier nada mais é do que você poder fazer uma representação de qualquer curva, de qualquer coisa, pela soma de senos ou cossenos, tá? É isso que nós temos. Por que soma de senos e cossenos? Lembra, o cosseno é o seno, é um ou outro defasado 90 graus, então só muda de fato aquilo que você tem aqui dentro do parênteses, então você pode generalizar dessa forma. Dizendo que
um exemplo, quem é aluno do meu do Outspoken Marketing na Prática já teve uma aula completíssima disso aqui. Vamos supor que você tem uma curva aqui em vermelho, que ela tenha esse formato esquisitão aqui. Tá? Uma curva, uma triangular. Se eu tiver uma zona de muitas, tá? De N curvas de senos ou cossenos, eu posso aproximar esse formato da curva triangular. Quanto mais curvas de seno e cossenos eu adicionar, mais próximo eu fico disso. E aí o que você vai ter? Você vai ter muito provavelmente, tá? Uma curva assim, porque ela consegue pegar justamente ali o comportamento maior dela, e para você chegar neste detalhezinho, né, do pontinho, você vai ter que somar outros senos que tenham essa característica aqui, né, ou uma frequência mais assim, certo? Esse é o conceito de série de Fourier, é isso aqui, tem todo o embasamento matemático, mas ele não é o foco deste vídeo. O foco desse vídeo é lembrar o seno, lembrar que se você somar vários senos, você está fazendo uma série de Fourier, e a gente parte agora lá para o Excel na prática. E aqui, pessoal, na prática, a primeira coisa que eu gostaria é agradecer o Carlos Eduardo Gomes por ter gentilmente, né, cedido esta base para mim e muitas outras com os valores ajustados. E nós vamos trabalhar com a Petrobras. E olha só o que nós vamos fazer. Aquilo que está em amarelo é aquilo que você pega da sua corretora. O que está em laranja são coisas que nós vamos calcular. Eu falo isso para que você possa adaptar depois como exercício essa ideia, qualquer outro ativo, qualquer outra coisa que você queira fazer, tá, na sua vida. Então eu calculei o retorno, eu calculei a média móvel, e esta média móvel é de 20 períodos, certo? O retorno eu só calculei para depois a gente fazer uma continuação deste vídeo para avaliar algumas outras coisas que eu estou na cabeça, certo? A média móvel é importante porque, lembra, pessoal, eu estou querendo identificar o ciclo de um ativo. E eu não vou identificar o ciclo do ativo diretamente pelo preço. Eu vou identificar como? Ora, pela oscilação. E como eu vejo a oscilação? Pelo D-Trend. E nós já fizemos day trading aqui no canal, na própria aula aqui da série de séries temporais. E o day trend nada mais é do que remover do preço a média móvel. E aí você fica com o valor já retirado da tendência. E olha aqui, o que nós temos? Oscilações. E nós vamos justamente ajustar a curva aqui nessas oscilações. E aí, se você para observar, essa curva aqui ela não é perfeita, oscilando igual seno ou cosseno, como nós tínhamos na teoria. Mas ela é uma somatória, tal qual o nosso exemplo da série de Fourier, de várias outras. Por isso que para corretamente aproximar isso daqui, nós vamos fazer o seguinte, vou deixar esse gráfico para lá, nós vamos ter aqui uma referência, uma coluna que eu adicionei que vai de 1 até tantos quantos forem os registros da base, que são 1895 no meu caso, porque ele será exatamente o nosso X, porque ele é o tempo passando. Depois eu tenho a curva 1, e a curva 1 é o quê? É o primeiro seno. Então, aqui nós temos aquela nossa fórmula, A que multiplica o seno de BX mais C, da nossa teoria. Nós vamos ter aqui os parâmetros A, B, C e D das curvas seno 1, seno 2 e seno 3. Eu vou somar só 3 curvas, você pode fazer mais, certo? Quanto mais você adicionar, mais próximo você vai ficar, mas já dá um resultado muito bom aqui. E aí eu tenho o quê? Na curva 1, presta atenção, porque é aqui que as pessoas erram, porque elas não se atentam à fórmula e como está organizado. Então eu tenho a minha curva 1, é o meu A, que está em T2, que multiplica o seno do B, que está em T3, que multiplica o I, que é o X, que não está travado, vai passando no tempo, mais o C, que é o T4, fecha parênteses, porque o D, que soma tudo, está fora do parênteses. Faço a mesma coisa para a curva 2, que pega os dados da coluna U, e faço a mesma coisa para a curva 3, que pega os dados da coluna V.
e escorro isso para a base inteira. A minha curva final é o somatório das três, que era esse conceito que eu mostrei aqui para vocês. Legal. E agora, Leandro, você falou tanto em ajustar curva. Ajustar curva não é fazer um modelo? É, exatamente, exatamente. Lembra que eu dei uma aula aqui, um aulão de regressão linear para leigos? E lá eu expliquei a base, o fundamento de um modelo matemático. Que como que você ajusta uma curva? Você ajusta uma curva tentando encontrar parâmetros, no nosso caso são os A, B, C e D das curvas 1, 2 e 3, que minimizem o quê? O erro quadrado. Eu posso sim fazer uma aproximação dessa teoria para encontrar os parâmetros do seno. Nossa, mas isso não está em livro. Mas é porque a vida é assim, você tem que saber as coisas para poder aplicar e generalizar. Se você é um Caxias acadêmico, você não consegue pensar esse tipo de coisa. Erro quadrado. Ora, o erro é a diferença do real, que é o meu detrend, menos aquele meu estimado, que é a minha curva final, elevado ao quadrado. Faço isso a base toda. Depois eu tenho aqui na coluna O, na célula 2, a soma dos erros quadrados, que eu vou minimizar. E repare que essa soma ela só vai até o número 300 do N. Porque eu vou treinar o modelo. Eu não posso, lembra o conceito de treinamento, teste e validação? Eu não posso treinar o modelo com a base toda, porque eu não sei depois se ele vai generalizar. Então eu pego um pedaço da base. Dos 1.895 registros, eu vou pegar 299. E vou dizer ao Excel para me minimizar estes números, mudando esses caras aqui. Que eu deixo como padrão aqui, ó, tudo 1, menos o ângulo que eu deixo 1, 2 e 3, só para ele iniciar com, né, períodos e fases diferentes. Tá bom? Leandro, como que você minimiza isso no Excel? Meus queridos, com solver. Em italiano é risolutore. É com solver. Então você vai lá em dados, solver, clica, presta atenção na configuração do solver que você vai fazer, que é a seguinte. Abriu a janela do solver, você vai fazer o quê? Qual que é o objetivo? Lembra, pessoal, não é difícil usar o solver. O software é bem feito pra caramba, ele fala com você. Quando você vai usar o solver, o que você quer? Você tem um objetivo. Qual que é o nosso objetivo aqui? Minimizar a soma dos erros quadrados. Onde que está a minha soma dos erros quadrados? Está na célula O2. O que eu tenho que fazer? Minimizar. Então, clico no minimizar o O2. O que eu tenho que modificar para poder minimizar o O2? Ou dizer para o Excel modificar? Ora, os meus atributos aqui, todos eles. O que eu faço? Eu só faço uma coisa a mais, que eu adiciono restrições, vínculos, e os meus A's, ou seja, T2, o 2 e V2, tem que ser igual a 1. Lembra que o A, ele nada mais é uma coisa que multiplica a amplitude? Eu não estou interessado na amplitude aqui nesse caso, para mim não importa nada a amplitude. Para mim importa a frequência de oscilação, para mim importa o ciclo. Então o A eu vou deixar, fica em 1, porque um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então eu não quero mais nada. Como eu estou tratando de um problema não linear, certo? Deixa eu selecionar esse cara aqui certinho. Como eu estou tratando de um problema não linear, eu vou selecionar o algoritmo, ou o método de resolução, como sendo o algoritmo GRG não linear, porque o meu problema é não linear. Certo? Agora repara, nós temos um erro quadrado aqui, a soma dele de 3.145. Quando eu resolver, o Excel vai mudar os parâmetros aqui, observa na hora que eu apertar o botão, e o Excel vai me encontrar um número menor aqui. Resolve, ele pensa um pouco, ó, encontrou 398,36 e mudou os parâmetros. Que sensacional! É o menor mesmo que ele pode encontrar? Mantendo tudo igual, eu vou clicar no solver e resolver ele de novo. Vamos ver se ele baixa do 398, mudou um pouquinho, quase nada. Vamos ver se ele vai de novo. Se ele não mudar mais nada, eu deixo como está. Ó, não mudou mais nada, deixo como está. Leandro, ficou bom isso? Porque esse número é grande. Aí que tá, não importa se o número é grande. Porque não existe essa comparação de magnitude aqui.
porque eu estou somando 300 valores diferentes. E o erro depende também da magnitude do meu problema. Agora, vamos olhar as curvas. Olha que fenomenal isso aqui, meus queridos. Presta atenção. O primeiro gráfico, que é essas curvas individuais, eu tenho a curva 1 em laranja, a curva 2 em cinza, a curva 3 em amarelo e a curva final, que é o meu elemento final, é o azul. Repara que ela é o somatório das outras. Vamos observar? Vamos deixar só a curva 1. Tá? A curva 1, ela é isso daqui. Então, esse primeiro seno com esses parâmetros, ele me dá essa oscilação aqui. Aí eu tenho a curva 3. Ó, ela me dá uma frequência menor. A curva 2, além da frequência, ela me dá um outro parâmetro oscilante. E olha a minha curva final. É a soma de todas elas, que é a azul. Nesse primeiro gráfico. Agora, vamos dar uma olhada em como essa curva final se aplica lá no meu D-Trend? Não, olha isso. Olha isso. O meu D-Trend está aqui em azul. Olha a minha curva final, cara. Que legal. Ah, Leandro, mas tá meio ruim isso aí, porque você tem esse monte de zigue-zague aí. Lembra? Esse monte de zigue-zague, ele está representando períodos menores. O período maior, ele está sendo representado pela curva 3, embutido aqui. Então, se você for analisar a oscilação da minha curva final, ela está representando e pegando o meu D-Trend. Quer a prova disso? Quem que tem esse balanço maior? Não é a curva 3? Vamos colocar a curva 3 ali. Olha isso. Se não segue o movimento macro do D-Trend. Hã? Que sensacional. E aqui, obviamente, eu estou só fazendo nos primeiros 300 registros. Isso daqui se comporta bem fora dos primeiros 300 registros? Vamos pegar aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui, esse cara aqui. Só que agora não vamos pegar o D-Trend, vamos pegar o preço. Tá ali, ó, o close. Tá? Olha que legal. Ainda no período de ajuste, até 300. Rapaz, o danado pegou o movimento do preço. Vamos pegar a curva 3 só para tirar aquela sensação de curto prazo. Olha isso. Baixou, subiu. Olha essa quedona toda da Petrobras aqui no começo. Depois, obviamente, o erro não é zero. A soma do erro quadrado não é zero. Tem hora que ele não funciona também, mas pelo menos não perdeu. Depois ele cai de novo e depois essa alta toda aqui pegou. Leandro, mas está no período de treinamento. Vamos olhar fora do período de treinamento, então. Vamos olhar aqui, ó, no período de validação. Tá? Qual que foi o período que eu peguei aqui no exemplo? Peguei o final da base ali, né, não os primeiros 300, mas peguei os últimos 300. Olha isso aqui. Vamos colocar a curva 3 só porque ela tem justamente a componente que a gente quer observar. Tá? Mas olha aqui na validação. Vamos adicionar. A curva 3 é a coluna L. Então vamos aqui, ó, só para a nossa comparação, para você ver que bacana. Isso é um exemplo só com 3 curvas, tá, pessoal? Olha aqui o nosso ciclo. Vai me dizer que não subiu a Petrobras aqui quando subiu. Vai me dizer que não lateralizou quando aqui caiu. Qual que é o ciclo identificado, o macro? É aqui, ó. Você pega o topo, você tem um ponto 130. Você pega aqui a parte baixa, um ponto 184. Então ela identificou na Petrobras um ciclo ali de mais ou menos 54 dias. Óbvio, né, meus queridos? Eu peguei dados aqui de 2015 e 2016 e estou olhando dado de 2022.
mas está bem próximo. Você pode usar com mais recentes, você pode trabalhar com outro tipo de informação. E inclusive, se você é mais maníaco dos time frames menores, você daí usa essas micro oscilações aqui, certo? Porque lembra, L era a nossa curva 3, se eu fizer, por exemplo, a curva 2, que é a coluna K, né? Vamos colocar ali a coluna K, eu vou pegar elementos mais curtos. E aí eu tenho que dar um macro maior, porque eu vou entrar na unidade do dia. Já não vou mais para a ideia dos 54. Meus queridos, isso daqui está disponível para download no site do nosso Pokémarket. Suporte o canal. Se inscreva, compartilhe. Eu sempre falo, vocês compartilham um monte de besteira, mas coisa boa não compartilham. Então compartilhe coisa boa, suporte o canal. Certo? Isso daqui é um tesouro dado aqui para vocês, certo? Com muito prazer em ajudar. Isso daqui você carrega para a vida. Teste com outras ações, teste com outros períodos, teste com mais curvas, e é assim que você faz o verdadeiro cálculo de ciclos utilizando Excel sobre ferramentas que você tem aí na sua casa. Beleza, meus queridos? Para mim é sempre um prazer. Um grande abraço. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.